Bom dia, boa tarde, boa noite. Edmundo, eu tenho uma pergunta para começar o programa. Você já conheceu algum xará? Algum homônimo seu? Algum outro Edmundo? Quando eu trabalhava lá no CEDERJ, no departamento de vídeo, chefiando o departamento de vídeo, tinha um professor do FRJ, se eu não me engano, da área de informática e tal, que era Edmundo, professor Edmundo. Foi a primeira vez que eu tive contato assim, direto. Mas já estive no mesmo ambiente duas vezes que o jogador Edmundo, na época que ele jogava, as duas na época que ele jogava, não, uma na época que ele jogava e depois ele já tinha parado já. Você chegou a entrar em contato com ele? E aí, xará ou não? Não, não, eu não sou muito. Tenho muito essa cara de pau, não, pra autógrafos e coisas do gênero. Mas me lembro depois de eu contar a questão do meu nome, Edmundo, em relação ao do jogador também. Conta na volta da vinheta, então. Isso. Bom, você sabe que eu sou um homônimo do meu avô, né? Meu avô era Alfredo, por isso eu sou Alfredo. Mas eu tinha na escola um garoto mais novo que eu, chamado Alfredo Paiva, né? Que era um cara de uma série mais, enfim, mais baixa, assim. E eu achava meio estranho ter um cara com o mesmo nome que eu na escola, assim, eu ficava meio enciumado, eu ficava meio bolado com aquilo, cara. E olha que nessa época eu nem curtia muito o meu nome, não. E como diria o personagem de Nelson Rodrigues, é caso de psicanálise. Vai se tratar, meu filho. Mas eu te pergunto, e quando os homônimos, os xarás, são clubes de futebol? Esse é o tema do nosso chinelinho de hoje, chinelinho 143, clubes que foram batizados para homenagear outros que nasceram e triunfaram antes. E se prepara aí porque o que não falta é clube xará no futebol brasileiro, hein? Solta a vinheta porque está começando mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Bom, aqui estamos nós, né? Prontos para falar dessas inspirações, dessas homenagens bem intencionadas e pungentes. Mas eu acho que a audiência ficou curiosa aí com a sua história de Edmundo. Antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu acho que o mundo quer saber qual é essa questão aí do você com o Edmundo, enfim, o Edmundo com você. É que antes do jogador Edmundo ser famoso, o nome Edmundo era um nome raro, né? Assim, exótico, né? Ninguém conhecia Edmundo, né? Então, a minha referência são as portarias dos prédios, onde eu precisava ser anunciado, né? Então, assim, de forma quase unânime, os porteiros do Rio de Janeiro inteiros, assim, então, onde eu ia e precisava ser anunciado, quando eu falar meu nome antes do jogador ficar famoso, eu falar, quem é? Edmundo. Raimundo. Raimundo, tal. Era sempre, meu nome era sempre confundido com Raimundo. Nada contra, mas porra, eu me chamo Edmundo, não Raimundo, entendeu? Isso era um fato. Depois que o jogador ficou famoso, aí começou outro inferno. Ninguém nunca mais confundiu meu nome com Raimundo, mas eu falava meu nome e os porteiros falavam animal, é o animal, não sei o quê, é o animal. No começo era engraçado, depois eu comecei a ficar puto já, né? Já esperava essa reação. Mas hoje em dia não, aí depois que o Edmundo parou de jogar, né? Virou só comentarista, tal, ele não tem tanta projeção quanto tinha. Agora É. normalizou o meu nome aí, entendeu? Então, pelo menos Console- em relação ao jogador, Console-se, meu amigo, porque é. eu vivi a vida inteira o trauma do Alfredo, cadê o Neves, né? Ah, é verdade. Cada um com seu fardo para carregar, né? Para quem não conhece, digita lá no YouTube a propaganda do Alfredo Papel Higiênico Neve, que Não, vocês vão não precisa, entender. não perca tempo. Deixa quieto. Mas era engraçada a propaganda. Não, não era. Vamos lá. Era, porra, era. Bom, eu vou começar, se você não quiser ficar nessa palhaçada, eu começarei o programa. Bom, quase sempre, né, cara, os homônimos ganham vida na forma de clubes simpáticos, inspirados naqueles clubes que já tinham uma história, triunfos E, poderosos, né? Mas esses clubes nunca são lembrados, assim, pelo menos é difícil lembrar de um homônimo, porra, vitorioso, um cara que, porra, superou, digamos assim, a matriz. O que que você acha disso, dessa sina dos homônimos de serem clubes menos gloriosos? cara, eu acho que tudo começa em função do epicentro do futebol brasileiro, que foi o Rio de Janeiro, né? Acho que desde os anos 40, talvez.
nacionalmente o Rio de Janeiro tenha ganho uma projeção assim, né? Os clubes do Rio de Janeiro, os grandes do Rio de Janeiro, tenham começado a ganhar uma projeção nessa década, e eu acho que essa projeção e a importância do Rio de Janeiro veio, acho que como protagonista até a década de 60 e começando a dividir com São Paulo a partir da década de 70, pelo menos até a década de 80. Depois teve uma decadência do futebol carioca, tal, não sei o quê. Enfim, hoje em dia eu acho que você tem os dois grandes centros, que se pode dizer assim, do futebol. Existem outros grandes centros, mas os dois grandes principais centros são São Paulo e Rio de Janeiro. Até porque cada um tem quatro times grandes, né? Com grandes torcidas, multicampeões, tal, não sei o quê. Então, em função dessa predominância do Rio de Janeiro no cenário esportivo nacional, é a minha opinião, e eu já li isso, porque esse assunto me interessa, sempre me interessou, né, dos times que são homônimos dos times do Rio de Janeiro e tal. Então, acho que houve, por conta desses times que começavam a se projetar aqui no Rio de Janeiro, nacionalmente também, através do rádio principalmente e tal, o surgimento de times em cidades do interior, principalmente, ou em capitais, mas capitais menores, do Nordeste, por exemplo, tal, né? Enfim, que em função da projeção que o Rio de Janeiro tinha, esses times homenageavam, acho que talvez de forma valorizando quem tivesse bem naquele momento, se destacando mais, tal, enfim. Você tem também, além, a gente vai falar disso depois, tá? Mas só para antecipar um pouco, você tem, além dos times do Rio de Janeiro, você tem vários outros times, né? Palmeiras, Corinthians, Santos, né? Todos esses times têm homônimos pelo Brasil inteiro. O Santos, claro, com certeza a partir da década de 60, né? A partir do Pelé, você pode ter quase certeza que todos os times que têm nome de Santos foram fundados da década de 60 para frente, ou no finalzinho da década de 50 ali. Foram fundados depois que o Pelé. Eu nem pesquisei isso, mas estou deduzindo claramente isso. Santos não tinha nenhuma expressão antes, nacional, a nível nacional, né? Santos tem 39 times, assim, charais dele Tem, espalhados. tem, tem. Não só no Brasil, Não, por conta do Pelé, fora do Brasil também, né? E são todos Santos por conta do Santos. está falando, o Santos tem muito time homônimo no Brasil. Não vamos dar para citar todos, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando dos homônimos, Sim, né? Mas tem o Santos Futebol Clube em Toró, interior de São Paulo. Tem o Santos de Rondônia, tem o Santos do Espírito Santo, tem o Santos do Nordeste, Fortaleza, Ceará. E só na África, cara, você tem o Chief Santos de Sumeb, da Namíbia, o Dagoretti Santos do Quênia, o Santos de Cape Town, África do Sul, o Santos de Angola, o Santos de Cosa, em Camarões. E tem um é. clube muito curioso que é o União Flamengo Santos, de Botsuana, e o Santos de Ouagadougou, né, de Burkina Faso. Olha só como o Santos. Flamengo, se eu não me engano, é um dos que tem. Flamengo e Botafogo. Botafogo por conta da década de 60, principalmente, né? E o Flamengo tem alguns bem mais antigos, tal, mas assim, quando rolou a era Zico, você já tinha vários desses Flamengos já estabelecidos, né? Eu acredito que por outros períodos do Flamengo aí também, e tal, principalmente década de Vamos 40 e tudo mais, né? vamos começar um pouco assim pelo nosso Rio de Janeiro, então, falando do Flamengo, né? Flamengo que está vivendo uma fase difícil, né? Está aí na zona do rebaixamento, Sim, mas eu estou condoído. é, imagino, presto solidariedade à sua dor. Exatamente. Mas, enfim, eu falo do Flamengo na era Zico, mas o Flamengo, né, tem essa popularidade do Flamengo, ela precede a era Zico, né? Tem homônimos que são anteriores ao Zico, né? O Flamengo do Piauí, por exemplo, né? Que é um time mais antigo. Você tem homônimos curiosos. O Esporte Clube Flamengo de Recife, que já está extinto, mas o escudo dele não tinha nada a ver com o Flamengo, era um escudo parecido com o escudo do Santos, né? É. O do Piauí talvez seja o homônimo mais famoso. Eu não sei se você lembra de outro homônimo do Flamengo que seja tão famoso quanto o do Piauí. O Flamengo do Piauí faz parte daqueles times que a gente de vez em quando fala aqui, né? Que fizeram parte da nossa infância no futebol. A infância, assim, quando a gente começou a acompanhar futebol, né? O Flamengo do Piauí estava sempre nos álbuns de figurinha, estava sempre disputando um brasileiro ali e tal, não sei o quê, enfim. E um baque que eu tive nessa pesquisa aí do episódio foi saber que o Flamengo de Varginha, o querido Flamengo de Varginha, está extinto. Ele acabou. Ah, ele acabou?
Acabou em 92, questões econômicas, é um Flamengo do Varginha, cidade do interior mineiro, né? Eu não conheci o Flamengo de Arco Verde, de Pernambuco, também um pouco Sim, dele. sim, sim, exatamente. Flamengo da Paraíba, né? O Flamengo de Guanambi, na Bahia, o Flamengo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que tem um símbolo sensacional, que são umas uvas, uma bola, uma garrafa de vinho, um símbolo vistoso. O, o Flamengo, cara, você tem, pesquisando também, você tem 10 Flamengos em São Paulo, né, distribuídos por divisões. Tal. Alguns, evidentemente, claro, são em homenagem, mas alguns são de futebol amador, tal, né, enfim. Alguns deixaram de existir também e tal, mas, enfim, a gente está vendo não só os que estão na atividade agora, que me parece que é um número menor do que já houve, já. Mas esses também, né? Do passado também, né? E o Flamengo você encontra em quase todos os estados, né? Mas não só o Flamengo, né? Eu vou puxar a brasa um pouco para mim, a sardinha tricolor, né? O Tem Fluminense bastante também. tem muito, cara. Na pesquisa, assim, eu contei, quer dizer, as pesquisas que precederam o nosso episódio, a gente está aqui pegando vários links, né, de referências. O Fluminense tem mais Isso. de 70 homônimos aí espalhados pelo, pelo mundo, né? E isso é um motivo de orgulho também. Tem Fluminense na África. Eu vou citar alguns também aqui. Tem o Fluminense Atlético Clube de Niterói, cara. Alguns já foram extintos, outros são de âmbito amador. Tem o Fluminense de Vassouras, de Campos, de Bom Jesus, do Itabapoana, de Conceição, de Isso. Macabu, Paraty, falando só de Rio de Janeiro, né? Caxambu, aí você vai pelo Brasil. De Ribeirão Preto, Santo André, tem de Tem em Ilhabela. Curitiba. Tem o Fluminense em Curitiba. É mesmo? Caramba, É, olha que tem em loucura. Curitiba. Em Curitiba tem o Fluminense e o Flamengo. Eu não consegui só pesquisar se eles estão na ativa, se viraram só clubes sociais, e tal. Isso eu não consegui, mas tem. Brasil e tem Fluminense também na África. Mas acho que tem também, como todos esses homônimos, você tem só voltando um pouquinho nessa coisa internacional, no âmbito internacional, tem Fluminense na Dinamarca e tem Fluminense em Camarões, né? Vou dar o crédito aqui, que é um cara de um canal chamado Jornalheiros, que não existe mais, que era jornalistas e engenheiros tricolores, por isso jornalheiros. É Ah, o Paulo César Filho, né? Mas, pô, como eu dizia, tem homônimos que são assim, que ganham mais notoriedade, que conseguem, digamos assim, uma autonomia em relação à sua matriz, né, à sua influência. Um desses, um desses clubes é o Fluminense de Feira de Santana, né? sim, é o famoso Fluminense da Bahia, né? Que a gente sempre conheceu também como Fluminense da Bahia, né? Exatamente, que é um time tradicional da Bahia, que disputou títulos, que tem títulos baianos, inclusive, né? E foi fundado aqui em 41. Estou vendo aqui no site do Fluminense, enfim, que tem é conhecido como Touro do Sertão. E eu me permito, se Isso. você abre esse espaço para mim, citar um trecho do hino do Fluminense de Feira de Santana, rapidamente. Opa, vamos lá. Em três cores, ostentando tua fibra, tua bandeira é a mais querida. Avante, avante o Fluminense, é hora, é hora. Queremos mais um gol. Com ênfase bradamos teu refrão e repetimos a alegria da vitória. Esse é o Touro do Sertão. E Fluminense, o escudo é igual o do Fluminense do Rio? igualzinho, igualzinho. É um pouco diferente, tem uma Sim, mas coisa. é uma homenagem direta, né? É uma homenagem direta. Assim como o Flamengo do Piauí também, né? É igual. Exatamente. E fechando aqui o capítulo tricolor, tem uma curiosidade, né? Você há de lembrar, né? Como carioca que é, do Fluminense de Nova Friburgo, né? Lembra Sim, dele? sim, que virou a Friburguense, né? Ele é uma dissidência do Friburgo Futebol Clube, né? Que acabou virando o Fluminense e disputou vários, você deve lembrar, Lembro. de campeonatos cariocas. Ele foi 10º colocado em 79, Sim. depois ele foi quarto colocado no Campeonato Fluminense, foi campeão do torneio Citadino de Nova Friburgo várias vezes, né? Depois ele Uhum. acabou extinto, o Clube de Friburgo, e virou o friburguense que existe até hoje, né?
O Vasco também, né? O Vasco Tem tem muito. dezenas e dezenas e dezenas aí e tal. Teve um dos links pesquisados aí também que você até me mandou, eu já tinha visto também e tal. Se eu não me engano, ali acho que tem 27 ou 28 e tal, e tem mais espalhados, não só no Brasil, como no mundo também. Do Vasco, acho que tem dois que são mais conhecidos para mim, pelo menos, que é o Vasco do Acre, Aham. que eu acho que já jogou inclusive com o próprio Vasco aqui do Rio, em alguma Copa do Brasil, alguma coisa assim e tal. Não me lembro agora. E o Vasco de Sergipe também. Só que o Vasco de Sergipe, pesquisando agora, parece que acabou, não tem mais. O Vasco você tem que peneirar também. Claro que teve o Expresso da Vitória, que eu acho que é uma mola propulsora para essas homenagens todas, com certeza absoluta. Ou seja, aquele período todo ali foi o que gerou essas homenagens ao Vasco e tudo mais, tal. Certamente. Agora, Vasco também, você tem muito Vasco da Gama, né? Como é o Vasco do Rio também, Vasco da Gama e tal. Mas tem alguns também que não são homenagem, né? É um nome genérico também, né? O Vasco da Gama é o português lá, né? Que na verdade é o motivo do próprio Vasco ter o seu nome, né? Mas alguns Vascos não têm o mesmo escudo, entendeu? Porque até por ser um clube com essa influência lusitana, né, você tem vários Vascos portugueses que eu acredito que não sejam a influência do Vasco brasileiro, né? Sim, sim, Vasco da Gama Atlético Clube de Sines, Portugal, o Vasco de Fátima, o claro. Vasco de Recareia, Portugal, né? E tem um Vasco, cara, que é sensacional, que é o Bridgeport Vasco da Gama dos Estados Unidos da América, né? Isso. Não, mas com certeza em Portugal e qualquer outro que tenha para lá, acho que eu não me lembro de nenhum Vasco que seja homônimo fora do Brasil que seja homenagem ao Vasco daqui. Pode até ser Uhum. que tenha, mas eu não consegui achar, e com certeza aí é por causa do Vasco mesmo, o Vasco da Gama, né, o navegador. Você tem o outro também que tem bastante, que é o Botafogo, né? O Botafogo tem muito, 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 Tem muito. muito, 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 cara. Você está falando um pouco do, dos motivos e fazendo um recorte no tempo. Você fala do Expresso da Vitória, que certamente foi o que a propulsão para que o Vasco ganhasse se multiplicasse, digamos assim, em termos de homônimos, né? O Isso. Flamengo, eu acho que nos anos 40, já no tricampeonato dos anos 40, times do Flamengo antes do Zico, e claro que depois do Zico, né, depois da era Zico, o Flamengo também se multiplica. O Fluminense, eu acredito que nos anos 70 da máquina, acho que ganhou muita popularidade também. E o Botafogo, certamente, na era do Garrincha, nos tempos do Garrincha, né? Então, acho que Certeza. são os motivos aí. Eu estou vendo aqui alguns Botafogos, cara, tem muito time. O Botafogo do Acre, tem dois Botafogos no Amapá que devem ter uma rivalidade figadal, ferrenha, né? Tem o Botafogo Nhamundaense do Amazonas, o Botafogo de Taquatiara, que é amador. Tem vários Botafogos na Bahia. Tem o Botafogo do Ceará, do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará. Na minha opinião, de todos, o mais notório, assim, quer dizer, que tem a ver com o Botafogo, mesmo uma homenagem ao Botafogo, apesar da estrela ser vermelha lá, mas o escudo é exatamente igual, apenas a estrela é vermelha, é o Botafogo da Paraíba. Porque o Botafogo de São Paulo não tem nada a ver com o Botafogo do Rio, né? Ele é de 18, o Botafogo de São Paulo, e tem uma história curiosa. É um time tradicionalista, 1918, né? Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E parece que teve uma grande discussão sobre que nome dar ao clube, né? E e não, Não se chegou. não se chegava a um consenso assim, né? A galera se reuniu num bar chamado Bar Piranha, né? Tentando encontrar um rumo, um norte, um nome que norteasse a gloriosa história do Botafogo, e ninguém chegava a uma conclusão, até que impaciente, talvez com alguns gorós na mente, um dos integrantes lá, um dos fundadores, falou: Pô, se não resolver esse negócio, bota fogo na porra toda e vamos embora daqui, não tem mais clube nenhum. E ficou o Botafogo. Tem pinta daquela história folclórica, mas é boa, igualzinho. Será que a liderança
do Botafogo já fez nascer mais algum Botafogo nesses últimos dias aí? A galera tá Pô, eu animada. acho que é muito pouco tempo, dada a burocracia necessária para você criar um clube, né, cara? Pode ser que esteja na cabeça de alguém, né, cara? Pô, Botafogo também, vou criar um clube, vou dar o nome de Botafogo. Deve estar na cabeça de alguém, então, mas, enfim. Agora tem o outro time do Rio que tem muito, é o América, né? E com o escudo, né? Também e tal. E eu não me lembro aí se foi por causa dos anos 20. Eu me lembro que eu contei uma vez aí, tinha mais de 50 Américas, e assim, com escudo igual. Ou exatamente o mesmo escudo do América do Rio, ou o escudo do América do Rio reduzido dentro de uma logo que identificasse aquele clube, mas tinha homenagem ao América do Rio, entendeu? O América Mineiro me parece que não é homenagem, né? É completamente. Não sei se a origem também, não sei se você chegou a ver o América Mineiro e tal, mas me parece que ele não é baseado, né? O escudo é completamente diferente, as cores são completamente diferentes. O América, eles são homônimos, embora não tenha essa influência, mas o América é um, digamos que ele conseguiu não só resistir, mas ele superou em muito o nosso querido Mequinha Carioca, né? Ah, sim, Hoje, sim, por mais que ele esteja mal no Brasileiro, começou muito mal, que é até surpreendente, né? Porque é um time que conseguiu se estruturar bem. sim. Ele é um time que hoje é um time, pô, de Série A, e o nosso América está aí na segunda divisão carioca já há algum tempo, né? Além do América Mineiro, né, que está aí super na ativa também, o outro América, esse vermelho e branco como o do Rio, com o mesmo escudo, que é o América do Rio Grande do Norte, né? Adversário do Vasco nas últimas jornadas na Série B, já tradicional rival do Vasco na Série B. Podemos dizer que E era uma espécie de clássico. O América, Vasco e América sempre foi o clássico da paz aqui no Rio, né? Mas digamos que era um, é, um genérico do clássico da paz. poderia ser o clássico do Jazz. O Aqui Jazz já, no sentido de aqui Jazz. cara. Por aí, mais ou menos. Mas acho que tem esse aí. Aí você tem a América no Ceará, você tem a América que está sempre disputando o campeonato cearense também. Você tem a América de Pernambuco, de vez em Rio quando Preto. a América de São José de Rio Preto também, em São Paulo e tal. Tem muito América, cara. Tem muita América. Aqui mesmo no Rio, né? Tem uma América de Três Rios, né? Tem no Amazonas também, cara. Tem. De Minas, o América de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, que está na ativa. E se a gente sai do âmbito carioca, né? Tem muito homônimo aí brasileiro, né? Você já falou disso, a gente pode dar uma pincelada, citar alguns aqui também, né? É muito Atlético, né? Atlético é um nome que eu não sei até que ponto. O Atlético é genérico, cara. Pois é, o nome Atlético, né? Porque o Atlético normalmente é o nome é o nome social do clube, né? Clube Atlético, aí vem o nome do clube, que o Galo, na verdade, se chama Mineiro, pô. É Clube Atlético Mineiro. Ah, fala isso pro torcedor, fala isso pro Getúlio. Ó, e o Pois é, Mineiro? mas Cadê o Mineiro, né? um exemplo disso também, o Náutico, né? De Recife, né? Clube Náutico Capibaribe. O nome do clube é Capibaribe, pô. É um clube náutico. Mas popularizou Náutico como o nome do clube, que não é o nome do clube, né? Mas popularizou, não tem como. Teve um amigo meu, que foi só para saber, né? Dramaturgo, roteirista, que ele viajou uma vez para a Argentina, numa época que o Fluminense estava muito mal, aquelas épocas, pô, de Série C, não sei o quê. E ele queria testar um pouco a popularidade do Fluminense. Aí pegava táxi, puxava papo de futebol, não sei o quê. Ah, quando nossa, esse Fluminense, não sei o quê. E era o começo dos anos 2000, quando o Atlético Paranaense foi campeão do nosso inimigo, digamos assim, nosso adversário ferrenho, né? O Atlético Paranaense nessa época. Aí, o taxista, né? Fluminense não conheço ele Paranaense. Então os caras lá conhecem como Paranaense, não como Atlético Paranaense. E o Grêmio também. Qual é o nome do Grêmio? É Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ele não tem nem nenhum nome. Ele é toda a razão social lá do negócio lá, pô. É Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Faltava ter um SA, um LTDA no final lá, pô. Sei lá, pô. É, Parece um nome de empresa, né?
a razão social mesmo, assim, então, né? Enfim. O Aí, Grêmio também é aí, uma agremiação, né, cara? O Grêmio é uma agremiação. pois é, então, é isso, né? Mas o Grêmio específico que a gente conhece de Porto Alegre, na verdade, ele não tem nome, né? O que é Porto Alegrense? O nome do time é Porto Alegrense, não é. É Vamos Grêmio de. pedir ajuda aos nossos amigos gaúchos, né? Sim, Do, na na marca, marca do pênalti. para que nos ajudem aí. Tem vários Grêmios que homenageiam o Grêmio do Sul. Tem. E aí você tem Grêmio, não sei o quê, também é quase tudo razão social, né? Se fosse Grêmio de futebol, São Jorge, pô, aí tudo bem, tem um nome ali, né? São Jorge, mas Porto Alegrense, pô, é foda, né? Todo tem muito Inter também, né? Tem muito Internacional também espalhado. Tem. E Internacional tem muito também. Internacional é bem parecido com a América. A coincidência até das cores também, né? Vermelho e branco também tem muito escudo igual. No próprio Sul, né? Você tem o Internacional de Santa Maria, que também é vermelho e branco, né? E o escudo é Exatamente. parecido também, então. É, né? Tem essa imensa gama de homônimos aí, de charás do futebol brasileiro. Isso. E, enfim, a gente está falando nesse âmbito interno, mas, pô, nós também, aqui na América do Sul, a gente homenageia, né? Times internacionais, grandes clubes internacionais, e não só nós, Isso. né? E existem muitos gigantes do futebol que são homenageados aí, tem charás aí a roda, né? A dar com pau. Barcelona, tem Real Madrid, tem vários, né? Eu queria citar um primeiro Barcelona que eu acho curioso pra caramba, cara, que no final dos anos 90, 99, sendo mais preciso assim, foi fundado aqui no Rio de Janeiro, né? O Barcelona Esporte Clube. Se eu não me engano, era Rio-Barcelona, né? O Barça do Rio que foi fundado pelo notório Assis, né? Irmão do Ronaldinho Gaúcho. Gente E fina! ele foi fundado ali em Caxias, ele treinava em Sulacata, mas o símbolo dele tinha o bondinho do Pão de Açúcar, assim, que era o Barça do Rio, né? Eu lembro na época que surgiu, tal, o Maurício, do herói do Botafogo, né, de 89, jogou nas primeiras formações do Rio Barcelona, já veterano. A última notícia que eu tenho aqui do Barcelona Carioca, cara, é que ele conseguiu uma vaga para a Série B do Carioca em 2014. Eu acho que ele foi extinto, mas não tem um dado concreto aqui, cara. Um dos meus sonhos de consumo é ter uma camisa do Juventus, da Rua Javari, da Sim, Moca, sim. de São Paulo. Eu não sei até que ponto ele tem essa influência da Juve, né, da Juventus italiana, né? Talvez até tenha. Ele foi formado por empregados de uma fábrica de tecidos de uma família italiana. Possivelmente deve ter na homenagem no Deve nome ser. Juventus, né? Mas as cores dele não tem nada a ver. É uma camisa linda, uma camisa grená, toda grená. Lembra da camisa do Juventus? Lembro. E foi forte na capital de São Paulo durante um tempo. Era um time que tinha, Sim. sempre disputava ali. Era difícil jogar ali. Um campinho brabo, né? E tem alguns também, cara, que são notórios aqui na América do Sul, né? Por exemplo, o Liverpool do Uruguai está sempre disputando aí. Pô, quando a gente era moleque, a gente, Verdade. pô, tinha o Nacional do Uruguai, tinha o Peñarol, né? Mas, pô, ninguém falava em Liverpool. É um time que foi ganhando notoriedade, é um time mais novo do Uruguai, que se fortaleceu lá e tá sempre disputando a Libertadores. Fundado em 1915, não é tão novo assim. Tem um time também esse eu cheguei a ver jogar na Libertadores de 2008, foi uma das maiores atuações do Fluminense, 6-0, ganhando do Arsenal da Argentina, né? Isso. Homônimo do clube londrino. Tem o Tem o Vasco, Barcelona, né? é, que você disputou, o Vasco disputou a final contra o Barcelona, de Guayaquil, não foi isso? Foi isso, exatamente. 98, Barcelona de Guayaquil. E a gente, talvez por um certo preconceito, né, latino-americano, o Brasil é sempre um pouco ensimesmado, né, voltado para si mesmo, como os gigantes da América do Sul. Esses times são muito antigos, cara. Eles são homônimos, eles têm uma história. O Barcelona de Guayaquil é de 25, 1925. Eu estou vendo aqui o Everton do Chile, que também que está sempre disputando aí a Sim. Libertadores, ele é de 1909. Tem outros menos votados, né? Tipo Sevilha de Porto Rico, esse
esse não tem muita história. O É. Benfica de Angola, né? O Juventus brasileiro já falamos aqui, mas esse tem uma história Isso. própria, ele não é um mero satélite. E tem o Real Brasília, lembra do Real Brasília? Que foi fundado para homenagear o Real Madrid, Real Brasília. Tem o Ajax também, da cidade do Cabo, né, na África do Sul, homenageando Isso. o famoso Ajax holandês. Ou seja, né, o futebol é isso, né, cara? É o engraçado, assim, talvez fechando um pouquinho o debate, que é ótimo. Sim. Sei lá, o futebol é essa inescapável fonte de cultura, de conhecimento, né? Quando a gente é criança, a gente acaba pesquisando um bando de coisas relacionadas ao futebol que são dos países, que são É. através dos clubes, através você começa a conhecer um pouco da Argentina, do Chile, da Espanha, da Inglaterra, um pouco por causa do futebol. Ele é uma porta de entrada para você saber de outras coisas. Exatamente, né? E à medida que você pode ir se aprofundando, vai ficando mais velho e se aprofundando, você vai ver que tem outras áreas aí das ciências humanas e sociais que o futebol exerce um papel fundamental, né? Até para explicar certos comportamentos sociais também e tudo mais. Então. Beleza, vamos encerrando aqui a nossa tocante homenagem aos clubes que assumem nos seus nomes, né, a sua admiração, o respeito, mesmo que não traduzido em triunfos. Eu queria deixar um último recado ao meu homônimo Alfredo Paiva, do Colégio São Sebastião, dizendo que eu superei e não tenho rancor nenhum de você, Alfredo Paiva. Onde quer que você esteja, eu estou aqui, Alfredo. É isso aí. O amor é lindo. Sempre vale a pena. Caralho. A mensagem singela, porra, do Chinelinho Cash, dada a proximidade do Dia dos Namorados aí, tá, pô, enfim. O que vale é a reverência, por isso vamos encerrando o Chinelinho 143, reverenciando deliberadamente um dos charás do nosso futebol. Salve o Vasco de Tupaciguara, Minas Gerais. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.